Sabe aquela sensação de estar preso num ciclo? Começa o domingo à noite, cheio de planos, cheio de empolgação. Chega quarta-feira e cadê? Tudo abandonado. Se existe um abismo entre a pessoa que se é hoje e a pessoa que se quer ser, principalmente quando o assunto é prosperidade financeira, essa análise vai te mostrar um sistema. Um sistema para quebrar de vez esse ciclo de autossabotagem e finalmente sentir o gosto do progresso de verdade. E antes de começar, um recado rápido: se este conteúdo agregar algum valor, já sabe, né? Deixa o like, se inscreva no canal, isso ajuda a gente a continuar produzindo mais. Agora sim, vamos ao que interessa. Essa cena é familiar, não é mesmo? A promessa de ano novo, cheia de esperança, mas que rapidinho é trocada pelos velhos hábitos de sempre. A verdade é que a maioria de nós sabe o que precisa ser feito. Economizar mais, começar a investir, tocar aquele projeto paralelo, cuidar da saúde. Mesmo assim, parece que tem algo que nos trava. E é exatamente esse o problema que a gente vai desmontar hoje. Por que é tão difícil fazer aquilo que a gente sabe que é o certo? Nossa jornada hoje vai ser a seguinte, olha só. Primeiro, vamos entender o tal do ciclo da autossabotagem. Depois vamos mergulhar no verdadeiro problema do nosso cérebro. Aí, a gente descobre o poder do porquê, apresenta o sistema do ano de 12 semanas e, por último, a gente foca na chave de tudo, a execução. Vamos começar pelo primeiro ponto. Quando a gente falha, a primeira coisa que vem à cabeça é preciso de mais disciplina. A internet, então, está lotada de conselhos que parecem mágicos, mas que, no fundo, não resolvem a causa do problema. O interessante é que todos esses conselhos, eles tratam os sintomas e não a doença. Eles fazem a gente se sentir bem por um momento, sabe? Como se a solução fosse simples. É só ter mais disciplina. Mas a verdade é que o problema real não é falta de conhecimento nem de força de vontade. Pensa num exemplo bem claro. Praticamente todo mundo sabe que comer bem e se exercitar é essencial para a saúde. No entanto, os números da obesidade só aumentam. Por quê? Porque a diferença não está no que a gente sabe, mas sim na execução consistente. É ter um sistema para fazer o que precisa ser feito dia após dia. E para entender por que executar é tão difícil, a gente precisa dar uma olhada dentro da nossa cabeça. Imagine que o cérebro é como uma floresta bem densa. Cada ação, cada comportamento deixa um rastro, um caminho nessa mata. Quando se decide criar um hábito novo, tipo investir 10% do salário todo mês, é como tentar abrir um caminho novo nessa floresta com um facão. É difícil. Exige esforço, gasta energia. Por outro lado, o hábito antigo, como gastar esse dinheiro com comprinhas por impulso, já é uma rodovia pavimentada com Wi-Fi e tudo. O cérebro sempre vai preferir o caminho mais fácil, o que gasta menos energia. É por isso que é muito mais fácil passar horas rolando o feed do que parar por 30 minutos para estudar sobre investimentos. Então, se o problema não é falta de disciplina e nosso cérebro sempre nos puxa para os velhos hábitos, qual é a solução? É aqui que a gente chega no ponto de virada da nossa análise. A solução está em encontrar um motor, algo poderoso o suficiente para fazer a gente encarar a mata fechada todo santo dia. A gente sempre começa super empolgado com o quê? O que eu quero? Quero ganhar mais, quero investir, quero ter uma reserva de emergência. Só que essa empolgação inicial, ela não dura. A gente desiste porque o foco está no lugar errado. A pergunta mais importante não é o quê, mas sim por quê. Por que prosperar financeiramente? É para dar segurança para a família? Para ter liberdade de escolha? Para poder se aposentar com tranquilidade? E aqui está o ponto central de tudo. Motivação não é se sentir feliz ou animado. É a conexão direta entre um motivo e uma ação. O cérebro só vai gastar a energia necessária para abrir um caminho novo na floresta se o motivo for muito forte. A mudança de verdade só acontece quando a dor de continuar como está se torna maior do que a dor de mudar. Esse porquê é o seu combustível. E olha, se essa ideia de focar no porquê em vez de no o quê fez sentido, se acendeu uma luz aí, aproveita o momento para se inscrever e curtir. Assim fica garantido que as próximas análises que podem ajudar nessa jornada não vão passar batido. Ok, agora que a gente entendeu a importância de ter um porquê, a gente precisa de um sistema prático para transformar essa motivação toda em ação. E o melhor que eu conheço se chama o ano de 12 semanas. Ele combate o maior inimigo do progresso, a falta de urgência. A base desse sistema veio lá do esporte de alto rendimento. Atletas de elite descobriram que focar intensamente numa única área por um período curto gerava resultados muito mais rápidos. O ano de 12 semanas pega essa mesma lógica e aplica na nossa vida, criando ciclos curtos e focados que geram um senso de urgência que não nos deixa relaxar. E a implementação é surpreendentemente simples. São 4 passos. Primeiro, se cria uma visão bem clara de onde se quer estar em 5 ou 10 anos.
Segundo, essa visão é traduzida em uma ou duas metas muito específicas para as próximas 12 semanas. Terceiro, essas metas são quebradas em ações concretas, semanais. E quarto, o mais importante de tudo, executar e medir o progresso toda semana. Vamos ver na prática como isso funciona. A visão pode ser a tal da independência financeira. É algo grande, distante. Mas, para as próximas 12 semanas, a meta é concreta: formar uma reserva de R$ 1.500. E para chegar lá, as ações semanais são igualmente concretas: poupar R$ 125, estudar 1 hora sobre investimentos e abrir uma conta. De repente, aquela visão abstrata vira um plano de ação palpável para a próxima segunda-feira. E isso nos leva à parte final, e na minha opinião, a mais poderosa de todo o sistema. Ter um plano é ótimo, mas a mudança de verdade acontece na execução. E a mentalidade certa para executar é a verdadeira chave do sucesso. O grande segredo da vida e desse sistema é focar 100% naquilo que está sob nosso controle, as nossas ações. Não dá para controlar se vamos conseguir 10 mil inscritos, mas dá para controlar se vamos publicar um vídeo por semana. Não dá para controlar se vamos passar no concurso, mas dá para controlar se vamos estudar 2 horas todo dia. Quando o foco está nas ações, os resultados viram uma consequência natural. E para garantir que o foco permaneça nas ações, o sistema usa uma ferramenta bem simples: o placar de execução semanal. Todo domingo é hora de calcular quantas das ações planejadas foram realmente executadas. E a meta não é 100%, a meta é 85%. Isso tira a pressão da perfeição e coloca o foco na consistência. É um jogo de evolução, não de perfeccionismo. E o melhor de tudo é que essa medição te dá dados reais sobre si mesmo. Se a pontuação ficar abaixo de 80%, o plano provavelmente está ambicioso demais. Simplifica. Se passar de 90%, talvez seja a hora de se desafiar um pouquinho mais. Isso transforma a jornada de desenvolvimento em um processo guiado por dados e não por achismos. A gente para de adivinhar e começa a melhorar de verdade. No fim das contas, tudo se resume a isso. A vida que a gente vive hoje é o resultado das ações do passado. Mas a vida que somos capazes de viver, aquela que está lá na nossa visão, depende inteiramente do que a gente escolhe fazer hoje. A procrastinação, o conforto, eles sempre vão estar ali, batendo na porta. Mas a oportunidade de construir um futuro melhor também está, por meio das pequenas ações de cada dia. Esse sistema não é uma fórmula mágica para ficar rico da noite para o dia. É algo muito mais poderoso. Ele nos transforma na pessoa que cumpre o que promete a si mesma. E essa consistência é o verdadeiro alicerce de toda grande fortuna e conquista. Se você quer mais análises como esta sobre sistemas práticos para prosperar, escreve "Quero mais" aqui nos comentários. E claro, não esquece de curtir e se inscrever para não perder nada.